uma semana com o preço um pouco mais sustentado para arroba, os negócios começando a evoluir também em relação ao preço da carne no atacado, nada muito expressivo, nada muito diferente, mas enfim, algumas mudanças impostas pela saída do pecuarista aí, da negociação. Vamos conversar com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, que está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, pela participação aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas. Conta pra gente a semana aí com uma peculiaridade, parece que aquele desânimo, aquela pressão que a gente viu até semana passada deu uma parada, Douglas. O que aconteceu? Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. Sempre bom falar com vocês, né? Finalzinho de ano fechando. Esse ano a gente teve fortes emoções. É bom a gente amarrar, falar um pouco mais do que a gente está vendo no final também. Pois seu comentário foi bem pertinente. A gente via que a indústria estava pressionando de uma maneira mais dura, mais firme, né? Os preços de balcão em São Paulo, não só os preços do boi, mas os preços da carne. E desde ontem e de hoje, esse sentimento ficou para trás. A gente está vendo que a indústria não está conseguindo completar os abates da próxima semana, então a gente está vendo, sim, preços de balcão para cima. Que preços você está trabalhando e como é que essa correção está acontecendo, Douglas? Pois é, Alexander, assim, havia uma pressão bem forte, né, com preço de balcão de 250, 255 em São Paulo, mas era uma pressão praticamente no vazio. Por que no vazio? Porque o fluxo de pecuaristas negociando já era pequeno, né, quase mínimo. Durante essa semana, esse vazio só se intensificou, né? Então, é um mercado de poucos negócios, quase nada concretizado. Então, a indústria precisando completar os dias 28 e 29, a segunda e a terça-feira da próxima semana, voltaram a oferecer de balcão, que é aquela primeira pedida, a primeira negociação, ao redor de 260 e 265 aqui em São Paulo. Nesses patamares, tem fluído, tem acontecido negócios, Douglas? Na verdade, não. O número de pecuaristas ativos é bem pequeno, existem buracos a serem preenchidos, mas essa intenção de venda, mesmo a 265, 260, é praticamente nula. Então a gente vê alguma coisa bem esporádica, com um volume pequeno e bem pontual acontecendo. Isso dá fôlego para novas altas? Ou é um movimento meio que pontual, só para frigorífico terminar o ano aí? Pensar que isso é uma tendência, talvez não seja prudente, né? Por quê? Porque não tem negociação, então a gente não vê embasamento de negócio, embasamento de fundamento para pensar que essa é uma tendência que agora vai deslanchar. A nossa visão aqui, usando até a linguagem do dia a dia, né, teve que subir a baliza para passar a régua. Né? O que eu quero dizer? Que a indústria teve que aumentar os preços de balcão, pagar um pouco mais para suprir alguma necessidade urgente entre um dia e o outro, para passar a régua em 2020, para completar essas operações que estão ainda faltando. Então a gente pensa assim que dezembro deve terminar firme nesse sentido, porque mesmo subindo o balcão ontem e hoje não levaram praticamente nada, mas janeiro são outros 500. Né? A gente vai ter um feriado que se encaixa bem agora, nos finais de semana. Então, muita gente já aproveitou para tirar férias, vai ter muito churrasco, vai ter, talvez, com essa questão da pandemia ainda muito evidente, né? Esses bares, hotéis, baladas, restaurantes, enfim, não devem ser o foco nesse momento, de uma maneira geral, e esse lazer deve ser drenado aí para algum churrasco mais próximo da família, numa chácara, numa casa de alguém recepcionar. Então, o consumo deve continuar bem. A gente acredita que dezembro deve fechar firme, sim. Essa pressão de baixo que a gente via há 2 semanas não emplacou, mas janeiro são outros 500, né? É outro bicho aí. A gente precisa dar uma olhada com mais calma quais são os fundamentos para o mês que vem. Antes da gente fazer essa análise do início do ano, como é que está a movimentação em relação à carne? Porque a arroba sobe naturalmente se ela tiver respaldo da carne, né, Douglas? A carne está reagindo também? Exatamente. Sim, está reagindo. Desde a semana passada a gente via que havia algumas promoções, né? O vendedor estava querendo desovar parte do estoque, talvez tinha algum volume ou outro de estoque acima que ele precisava dar alguma vazão, principalmente para o dianteiro,
né? Mas tinha alguma coisinha de traseiro. Nessa semana, o discurso que a gente tem apurado é praticamente outro, né? O vendedor falou, ó, a promoção ficou na semana passada, os preços abaixo estavam realmente na semana passada, mas nessa semana a gente tem sentido alguma vazão maior, principalmente dos cortes grill, dos cortes da roda, das cortes do traseiro, voltado justamente para esse lazer de churrasco, né? E isso tem sustentado os preços da carne no atacado sem osso e na carne com osso também, né? Lembrando que a carcaça casada do boi representada praticamente aí ao redor de 48, 39, 13, se a gente for olhar a proporção do traseiro, dianteiro e da ponta de agulha, né? Então o traseiro representa boa parte da carcaça, isso tem sustentado sim. Então aquela pressão de baixa que a gente via nessa semana anterior também já foi meio que estancada. Inclusive a gente está vendo alguns cortes, algumas partes até respirando um pouco em relação a preço nessa semana. Mas dá para dizer que é uma retomada do movimento de alta da carne aí? Tem uma perspectiva disso acontecer? Eu diria que é mais um movimento de sustentação com uma retomada curta, do que pensar numa retomada mais vigorosa, mesmo porque o tempo hábil é pequeno, né? A gente vai ter vendas agora nessa semana, talvez uma venda ou outra a mais na próxima semana. O período hábil é curto, né? Os abates também estão bem mais curtos, em função da oferta, mas estancou, né? Aquele movimento de pressão que a gente via ficou mais estancado, tem uma sustentação agora e é possível pensar numa ligeira alta, uma retomada mais curtinha aí nesses dias. É mais uma estabilização do que propriamente uma retomada do movimento de alta aí, né? Exato, exatamente. Parou de cair e está dando uma suspirada, né? Muito bem. Ô Douglas, como é que a exportação está entrando nessa conta, hein? Como é que está a exportação nesse mês e qual o papel dela na formação dos preços aí? Perfeito, perfeito. A exportação em dezembro, tipicamente, é uma exportação mais calma, é um volume mais contido quando a gente olha em relação a outubro e novembro. Isso já era esperado, a gente já comentava isso nos nossos bate-papos, nas nossas conversas em novembro, no finalzinho de outubro, e é isso que está acontecendo, né? Olhando mês contra mês, a gente espera assim, que seja um volume bem abaixo de novembro, né? E abaixo também de dezembro de 2019. Mas quando a gente olha no diário, no semanal, houve uma ligeira aceleração. A gente começou um mês com uma estimativa ao redor de 110, 115 mil toneladas. Hoje, com os últimos dados do MDIC das últimas 2 semanas, a gente acredita que já deve ficar mais próximo de 120, 125 ou até 130 mil toneladas. Mesmo se esse volume fosse concretizado, ainda é uma queda em relação aos meses anteriores, né? Quase 30% em relação a novembro e quase 20% abaixo de dezembro de 2019. Os preços mudaram, Douglas? Preço pago pela carne? O preço em dólares não teve tanta alteração. Se a gente for olhar os 4.481 dólares, $1.000, né, por tonelada de dezembro de 2020, está quase 1,8, 1,7 acima de novembro de 2020. Mas quando a gente olha contra dezembro de 2019, houve uma queda assim de 7,4, quase 7,5% abaixo aí. Isso porque em dezembro do ano passado tinha uma demanda exportadora maior acontecendo? Possivelmente a gente pode acreditar que em dezembro do ano passado, talvez o vácuo, o vazio da China, né, nosso principal importador, foi o nosso principal importador e é nosso principal importador de carne bovina, era mais evidente. A gente tem que lembrar que em janeiro, em novembro, dezembro do ano passado, fevereiro desse ano, janeiro desse ano, havia um vazio muito grande, né? A crise era praticamente latente da peste suína africana lá e ainda não havia nenhuma recuperação de plantel, né? As matrizes suínas, o rebanho comercial ainda estava muito limitado, era um vazio muito grande de proteína naquele país. Hoje, né, a gente já vê que o número de matrizes, o plantel lá já foi parcialmente recomposto. Se a gente for olhar o crescimento aí de matrizes da China, se eu não me engano, em novembro ou outubro, ficou ao redor de 30% ano contra ano. Então, estão fazendo lição de casa lá, claro que estão tentando tapar esse buraco que foi criado, né? Naquele período, o vazio era maior do que é hoje, né? Claro que, principalmente para a carne bovina, eles saíram de uma base pequena de consumo per capita, né? Mas é um crescimento constante, né? Mas naquele período em si, não só a carne bovina, mas o vazio
deixada pela peste suína africana era muito maior do que a gente vê hoje em dezembro de 2020. Talvez esse seja o principal fator quando a gente olha um ano contra ano. Muito bom. Ô Douglas, agora você mesmo falou que janeiro é outra conversa. Por quê? O que a gente precisa entender para entender melhor a movimentação e principalmente a formação de preços em janeiro? Exato. Janeiro são outros 500, né? Talvez a gente mentalmente, né, tenha um costume de pensar ano novo, vida nova, virou o calendário, tudo mudou, mas pelo lado da oferta a gente não acredita nisso, né? Porque principalmente algumas regiões fortes de cria, como Mato Grosso do Sul, Goiás, talvez ali no Triângulo Mineiro também, a gente viu chuvas abaixo do esperado e essa oferta não deve vir tão vigorosa, essa oferta de animais terminados aí no começo de janeiro até meados de janeiro. Então, pelo lado da oferta de animais terminados, essa oferta estrutural deve continuar. Não é muito bem por esse lado, ano novo, vida nova. A gente vê que o pecuarista também vê a reposição cara, ele não vai querer desovar esse animal, vender esse animal terminado a todo custo para entrar numa reposição cara. Então, pelo lado da oferta, a gente acredita num cenário bem contido. Pode ser mais do mesmo. Agora, pelo lado da demanda, a gente acredita sim que deve ser ano novo, vida nova, né? Porque a gente vai passar por uma experiência que a gente não passou antes, né? A gente teve um consumo interno estimulado pelo auxílio emergencial. Foi uma técnica do governo, uma estratégia do governo eficiente de transferência de renda no período crítico, que muitas pessoas que têm um emprego informal ou que perderam seus empregos precisavam dessa renda, né? E esse dinheiro virou consumo imediato, né? Virou uma proteína de qualidade, virou um alimento, virou um vestuário, alguma coisa mais pontual ali, que em janeiro a gente já não vai ter mais esse pilar, mais esse braço pelo lado da demanda interna, né? Por mais que as exportações em 2020 representaram boa parte do escoamento, né? Foi uma válvula de escape muito boa da produção. Grande parte, o grosso da nossa produção ainda continua no mercado interno. E o que faz a diferença é a dona de casa ir no balcão, comprar carne, ou ter aquele churrasco de quarta-feira, de domingo, do futebol. E isso a gente já está olhando com outros olhos, né? Janeiro é um período de renda natural, de renda disponível mais curto, em função das dívidas do ano passado, em função dos impostos, IPTU e IPVA, tem a mensalidade, material escolar da criançada, né? Tudo isso enxuga um pouco a renda e a gente não vai contar mais com o auxílio. Então a gente está um pouco pé atrás com essa parte da demanda, mesmo com a oferta sendo um pouco mais do mesmo. E expectativa para exportação também é de queda, de uma exportação menor para janeiro? Tradicionalmente né? Sim, tradicionalmente é uma exportação mais calma, mais tímida, mas como um todo, né, olhando 2021 como um todo, a gente continua bem confiante. O trabalho feito pela ministra em 2019 e 2020 foi um trabalho com excelência, foi uma abertura de vários mercados. A gente já tem uma boa relação comercial com outros países importadores, né? Essa boa relação deve continuar em janeiro, fevereiro, março, abril. Então deve ser um volume mais calmo, mas a gente está confiando também que a exportação deve continuar levando um bom volume adiante. Muito bem. Olhando o mercado futuro nesse momento, Douglas, a gente tem um janeiro trabalhando um pouco melhor do que dezembro. Enquanto dezembro está precificando aí os 263, né, 264, janeiro está lá na casa dos 266. Não é muita diferença, mas enfim, é um pouco melhor. Essa tendência é normal? Podemos ver, apesar de todas essas colocações que você fez aí de restrição, tanto da oferta quanto da demanda, a gente pode ver um preço melhor do que a gente está vendo nesse momento para o boi? Pois é interessante sua colocação. Hoje a gente no mercado físico talvez esteja passando por um estresse de abastecimento, né? Já que a indústria não está conseguindo completar as escalas do dia 28 e 29, que são bem próximas, e o pecuarista está praticamente fora. Então esse sentimento de vazio de oferta e a indústria precisando pagar um pouco mais, dá algum fôlego, alguma força, não só para o janeiro, mas para todos os vencimentos da Bolsa. Se a gente for olhar o dezembro sobe R$3, 263,75, janeiro sobe 2,45, 266, fevereiro 4,60 em 2,66 também, o maio 3,25, né, em 2,58,40. Né? Então, acho que esse sentimento que a gente vê hoje no início da semana está dando alguma força sim.
Agora, pensar num janeiro ao redor de 260, 255 não seria um ponto fora da curva, não. A gente está mais cauteloso, né, com janeiro em função da demanda, mas a gente não pode esquecer que a safra, né, talvez tenha alguns compromissos assumidos, o pecuarista vai vender, não vai vender. Geralmente há alguma pressão sim maior a partir de dia 20, dia 25 de janeiro. Não vamos falar que vai ser alguma coisa, uma pressão contundente, como bem a gente colocou, que a reposição continua bem cara, né? A oferta enxuta segue estrutural, mas acho que hoje o mercado está meio que nesse embalo desse estresse de abastecimento, que aí na virada do ano, nos primeiros dias de janeiro, talvez esse cenário não seja tão evidente assim. Acreditar num janeiro mais caro do que um dezembro é temerário nesse momento, tem que esperar um pouquinho mais. Exato. Nunca diga nunca, né? O mercado é bem dinâmico, é diário. Pode ser, sim, que o janeiro passe até acima de dezembro, mas conjunturalmente, olhando a questão dos fundamentos e a dinâmica histórica dos preços, a gente acredita que pelo menos o final de janeiro deve ser um pouco mais pressionado que dezembro, sim. Claro que tem muita água para passar debaixo dessa ponte, né? Mas olhando nesse momento, essa seria a nossa visão. Boa, Douglas. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela parceria da Radar Investimentos aqui com a gente nesse ano de 2020, nesse ano complicado, né? Cheio de novidades. Cada semana tinha uma novidade diferente. Você sempre trazendo essas novidades em primeira mão aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Agradeço muito, viu, a sua disponibilidade de estar sempre aqui com a gente. Aproveito para te desejar um ótimo Natal, um ano novo aí repleto de realizações e aproveito também para dizer que a gente conta com a Radar Investimentos com a gente aqui em 2021, hein? Que isso, Alexandre, eu que agradeço pela oportunidade, pela parceria de vocês são de casa aqui, não só vocês, mas todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês, sempre que a gente puder, pode ter certeza, pode contar, e assim como 2021 também, que a gente vai estar junto. Esse ano foi um ano turbulento, né, de fortes emoções, sem presença física, todo mundo isolado, né, mas vamos ter fé, vamos trabalhar, que 2021 vai ser melhor. E pau na máquina, vamos para cima. Muito bem. Manda um abraço para o Bovo aí também, um abraço para você e até o ano que vem, meu querido. Eu que agradeço. Será lembrado. Um abraço a todos os Notícias Agrícolas também. Um abração. Abraço. Tá aí. A gente agradece muito a participação dos nossos parceiros, analistas, pessoal que nos ajudou ao longo de 2020 com informações, trazendo essas informações para vocês, para que vocês pudessem tomar as melhores decisões aí na hora de conduzir a sua atividade. Antes de encerrar, deixa eu passar aqui os números, né, do Mercado Futuro lá na B3. Você vê comigo um mercado ainda positivo, dezembro subindo 1,17% a R$ 263,75. O janeiro também em alta de 0,93% a R$ 266,25. E o fevereiro a R$ 266,00, uma alta de 1,22%, e o maio R$ 258,40, alta de 1,33%. O indicador CPEA fechou ontem a 261,15, teve uma recuperação, refletindo, portanto, essa necessidade momentânea dos frigoríficos, alta de 2,29%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.